Sabe, e se a gente pensasse na pontuação não como um monte de regra chata, mas, sei lá, como um kit de varinhas mágicas? É isso mesmo. Cada sinalzinho tem o poder de dar ritmo, clareza e até emoção para as palavras. Então vamos mergulhar nessa magia. Dá uma olhada nessa frase. É uma confusão, né? Não tem sinal, não tem pausa, as palavras simplesmente saem se atropelando umas nas outras. É o puro caos da comunicação. Mas afinal, o que isso quer dizer de verdade? A verdade é que, do jeito que está, a frase perde quase todo o sentido. E é exatamente aqui que a nossa análise começa. Vamos desvendar como esses pequenos sinais são capazes de transformar a confusão em pura clareza. Vamos começar pelo básico, tá? Os sinais que fecham uma ideia. Pensa neles como se fossem as placas de trânsito da escrita, sabe? Elas indicam quando parar e qual é a intenção por trás de cada frase. O mais fundamental de todos, o ponto final. Ele é simples, é direto e funciona como uma âncora. É o sinal que diz, pronto, a ideia está completa, pode respirar fundo. É a marca da certeza de uma afirmação que foi entregue e resolvida. Em seguida, temos o ponto de interrogação. Esse pequeno gancho é uma ferramenta poderosíssima para engajar. Ele transforma uma afirmação qualquer numa busca por informação, abrindo a porta para a curiosidade e convidando para o diálogo. Agora, para injetar emoção pura, aí entra o ponto de exclamação. É ele que transforma uma frase neutra num grito de alegria, num aviso urgente ou numa expressão de surpresa. Ele que levanta o tom e revela o sentimento que está pulsando por trás das palavras. E a verdadeira mágica aparece quando a gente compara lado a lado. As palavras são exatamente as mesmas, mas o impacto, nossa, é totalmente diferente. Com ponto final, a gente tem uma constatação calma. Com ponto de exclamação, uma explosão de alegria. Um único sinal muda todo o universo emocional da frase. Bom, vamos a um teste rapidinho. Com a frase, quando nascerá o teu bebê, que sinal a gente precisa usar no final para ela fazer sentido? Exatamente. É uma pergunta, então a gente usa o ponto de interrogação. Parece simples, né? Mas é fundamental para que a comunicação funcione direitinho. Muito bem, já sabemos como terminar as frases. Agora vamos ver como controlar o ritmo dentro delas. Esses próximos sinais são tipo a bateria de uma música, sabe? São eles que ditam as pausas e onde colocar a ênfase. A vírgula é, sem dúvida, a ferramenta mais comum para criar ritmo. Ela é um maestro silencioso da frase. Indica uma breve respiração, uma pequena pausa para organizar o pensamento. Sem ela, as ideias se chocam. Com ela, o fluxo fica claro e natural. Repara só nesse exemplo. Sem as vírgulas, fruta, legumes e peixe poderia até soar como um prato estranho, tudo junto. As vírgulas fazem o trabalho de separar cada item, dando clareza e um ritmo mais cadenciado para a leitura. O ponto e vírgula já é um pouco mais sofisticado. Ele cria uma pausa mais forte que a da vírgula, mas sem encerrar a ideia como um ponto final faz. Ele é usado para conectar duas frases que são independentes, mas que têm uma ligação tão forte que seria uma pena separar. Ele une as duas, mostrando essa relação mais íntima. As espaças, por sua vez, funcionam como um holofote. Elas isolam um trecho do texto e dizem: "Ei, presta atenção, isso aqui é especial." Podem indicar que as palavras são de outra pessoa, destacar uma gíria ou, como a gente vai ver, identificar um título. Nesse caso aqui, as aspas são essenciais. Elas separam o título do livro do resto da frase, deixando super claro onde começa e onde termina o nome da obra. O ponto central é sempre esse, o destaque. Seguindo em frente, vamos ver agora como a pontuação nos ajuda a organizar listas e, mais importante ainda, a dar voz para as personagens numa história. Os dois pontos agem como um apresentador de palco. A função deles é criar aquela pausa de expectativa, sabe? Anunciando que algo importante está para ser revelado, seja uma lista de coisas ou a fala de uma personagem. Nesse exemplo, os dois pontos funcionam como uma seta, apontando diretamente para a lista de itens que vem logo depois. Eles preparam o leitor para a enumeração que está chegando. O travessão é o sinal do diálogo por excelência. Quando a gente vê ele no início de uma linha, já sabe na hora, uma personagem está falando. É a marca visual que transforma a narrativa numa cena viva, que dá voz às personagens. A função dele é imediata. O travessão abre a frase e a gente instantaneamente ouve a voz da personagem. É a ferramenta visual mais direta que existe para indicar o discurso. As reticências.
esses 3 pontinhos misteriosos. Eles podem indicar uma pausa, uma hesitação, ou que a ideia não está completa, deixando um gostinho de quero mais, algo para a imaginação de quem está lendo. Aqui, as reticências sugerem que a lista de animais continua, que a pessoa viu muito mais coisas, mas não precisa listar tudo. Isso cria uma sensação de abundância, de continuidade. Certo, a gente já explorou várias ferramentas. Agora, vamos voltar para o nosso problema inicial e ver a mágica acontecer de verdade. E voltamos para a confusão inicial. A frase caótica, sem vida, sem muito sentido. Esse é o antes. E aqui está o depois. Que diferença, hein? O ponto de exclamação injeta emoção. O ponto final separa as duas ideias diferentes, os 2 pontos apresentam a lista, as vírgulas organizam e as reticências sugerem que a experiência foi ainda maior. A lição é clara. A pontuação não só corrige, ela transforma. Ela dá vida, emoção e sentido ao que a gente escreve. E fica aqui uma reflexão final. Assim como um pequeno ponto muda todo o tom de uma frase, que outros pequenos detalhes na nossa comunicação, hein? Uma pausa, um gesto, uma palavra de ênfase. Detalhes que às vezes a gente ignora, mas que têm o poder de transformar completamente as nossas interações.